Queridos, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Cremos que tem sido uma bênção, né? Testemunhos, a palavra. Deus tem abençoado grandemente. Eu quero deixar uma palavra para nós neste dia, que está em Isaías, capítulo 61, verso 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Glória a Deus. Esta palavra ela nos incentiva, dizendo que nós estamos no ano aceitável, no tempo aceitável do Senhor Jesus. E nós precisamos entender essa palavra, que ela é para mim e para você também. Muitas vezes a gente fica esperando alguém, um pastor, a falar do amor de Deus para nós, mas Deus deixou também para nós a palavra dele, deixou a Bíblia. Então leia a Bíblia. Viva a Bíblia, viva a palavra do Senhor na sua vida, porque o Senhor vai falar ao teu coração. Ele vai dizer o que você precisa fazer. Ele vai dizer que você precisa obedecer a sua palavra. E assim você vai ter uma vida liberta, porque a palavra do Senhor, ela exorta, ela ensina, ela liberta. Então, leia a palavra do Senhor, pratique a palavra, e ela vai transformar a sua vida. Com certamente o Senhor vai escrever uma nova história para a sua vida e restaurar o seu casamento, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora você vai assistir às imagens do nosso culto da sexta-feira, culto da família, que acontece ali no Templo Central, a Igreja Mãe, na 14 de março, com a José Malcher, e é uma bênção. Você é o nosso convidado para estar ali conosco no culto da família e ser grandemente abençoado. Agora assista as imagens. Sempre te ouço na tribulação, a voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir. Preciso
Então, queridos, vocês viram as imagens aí do nosso culto da família, que acontece ali no Templo Central todas as sextas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Palavra abençoada, testemunhos, louvores. Tem sido uma bênção. Hoje nós temos aqui conosco convidados especiais. Kleber e a Patrícia, líderes de célula, também trabalham na arrecadação de alimentos para a missão contra a fome. Então tem se ombreado a nós ali na Missão com a Família, no Tempo Central. E hoje a gente está aqui para conhecê-los mais, né? Conhecer um pouco melhor a vida deles, saber como eles chegaram na igreja, como é o testemunho de vida deles. Kleber e Patrícia, muito obrigado por terem vindo. Kleber, muito obrigado por estar aqui no programa Encontro com Cristo. Nós é que somos gratos pela oportunidade dada pelo programa Encontro com Deus. E para a honra e glória do Senhor, nós cremos que muita gente vão nos conhecer melhor depois desse testemunho. Amém. Patrícia, muito obrigado por ter vindo. Nós é que agradecemos pela oportunidade de, através do nosso testemunho, e engrandecer o grande nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós queremos conhecer um pouco mais vocês, né? Porque quem está nos assistindo está perguntando lá, quem é Kleber e Patrícia, né? Eu quero começar pela Patrícia. Patrícia, fala um pouquinho aí de quando você nasceu, a tua infância, adolescência, de uma forma bem resumida. A minha infância foi uma infância difícil, né? Devido a ser de uma família carente, mas assim, com muito sacrifício. Fui criada só pela minha mãe, não sou criada pelo meu pai. E a gente frequentava a igreja católica, praticante, de frequentar a missa, de ser participante mesmo, atuante. Assim, uma infância muito difícil, mas sempre ali com a presença de família, que era minha mãe representada. E na adolescência e juventude, então, frequentava festas? Isso. Baladas? Foi um momento assim de muita rebeldia, muito trabalho, saía muito, frequentava muito festa de aparelhagem, só vivia em festa, fugia para ir em festa, frequentava assim os lugares, mentia, dizendo que ia para uma festa, mas na verdade estava em outro lugar. Então assim, foi um momento mesmo de muita rebeldia, assim, um momento de trabalho mesmo para minha mãe. E o Kleber? Deu trabalho também para a família, para a mãe, para o pai? Como é que foi a tua infância, adolescência, juventude? Não, eu já era mais tranquilo, pelo motivo de ter começado a trabalhar muito cedo, né? Sim. E nesse período, teve um período da minha vida que eu cheguei a trabalhar nas festas. Tinha 5 carros de bombom espalhados, né? Então não havia motivo de eu frequentar por já ver como funciona uma festa. Mas era bem tranquilo. Em questão a família, eu sou filho de pais separados, né? Então, se dizia católico, posso me dizer católico não praticante, né? Porque me lembro que se fui na missa foi umas 2 vezes só. Entendo. E Patrícia, então, como assim vocês se conheceram, né? Que lugar, como foi esse ambiente? Detalhe um pouco para nós aí. Nós nos conhecemos numa noite de Natal, que eu sempre comemoro o Natal com a minha madrinha, que é quem eu tenho como minha segunda mãe, que me ajudou muito na minha criação. E num desses momentos eu conheci o Kleber. Fui apresentada a ele e desde aí começamos a nos conhecer e começamos a namorar. E isso durou quanto tempo, esse período aí? De namoro até chegar a morar juntos? De namoro foi uns 6 anos. Aí foi que depois eu terminei a faculdade, aí decidimos ter um filho. Aí veio o nosso filho, Kleber Lucas. E aí quando ele nasceu, a gente decidiu que ia ter que ir morar junto. Então, Kleber, vocês não chegaram a se casar. Vocês foram assim, como muita gente faz, né? Só se encontram e passam a morar juntos. Isso, nós nos conhecemos, né? Namoramos por um longo período. E assim, fizemos planos sim para o nosso filho Lucas, né? Tudo programado, inclusive para ele vimos a possibilidade dele ser homem. A gente foi no médico, ele explicou tudinho, a possibilidade dele ser homem, e a gente pegou,
já vimos a necessidade de morarmos juntos. Já tínhamos comprado todas as nossas coisas, guardado, e só faltava mesmo a gente se juntar os trapinhos e morar juntos. Então, a partir do momento em que vocês decidiram, então, morar junto, aí a Patrícia estava grávida, né? E então aí vocês viveram felizes para sempre, a partir daí? Não. Como é que foi isso aí? A gente tinha, como todo casal, né? Não crente, posso dizer assim, né? A nossa vida mesmo mudou mesmo depois de um encontro de casais que nós fizemos. Mas como é que era esse período assim? Eram brigas? O que levava a essas brigas? Discussões, desentendimento, muitas das vezes briga besta, mas que numa proporção muito grande, muitos desentendimentos, brigas, né? E a Patrícia, pensou em separar nesse período? Pensei várias vezes, porque após o nascimento, né, do nosso filho, e aí eu queria mais a presença dele, mas ele assim muito ausente, né? Pelo trabalho, na verdade, passamos a morar juntos, mas ele ainda queria ter a vida de solteiro, como se ainda não tivesse compromisso com casa. Então eu senti muito isso, porque de uma certa forma fiquei com uma responsabilidade maior, que foi com casa, com criança. Ele me ajudava, mas não era aquela pessoa que eu podia assim, eu posso contar. Então assim, isso começou a desgastar o nosso relacionamento. Que quando ele aparecia em casa era mais para ter briga, era discussão, era cobrança. E eu cheguei mesmo a pensar em separar. Assim, eu não cheguei a separar mesmo por vergonha de voltar para casa da minha mãe com o filho. Porque se eu fosse separar, eu ia voltar para casa da minha mãe porque meu filho era pequeno. Só realmente por isso que não chegamos às vias de fato. E o que mudou? O que mudou então para que vocês permanecessem casados? Você falou no encontro, né? Encontro de casais. Como é que foi esse encontro e o que te chamou a atenção para que você começasse a pensar mais na família? Assim, após 12 anos de convivência, nos fizeram um convite, um amigo nosso, Paulo e Socorro. Nos fizeram esse convite a primeira vez, só que a gente, aquele negócio, brigava e ficava bem. No primeiro convite a gente estava bem, entre aspas, né? Só que já no segundo convite, nós estávamos brigados, meio que apostando as últimas fichas. Eu pensei assim, eu vou nesse encontro. Se der certo, tudo bem. Se não, quando vir do encontro, cada um pro seu canto e ela fica na casinha e eu sou homem, é mais fácil da gente se virar. E logo em seguida, Deus é tão maravilhoso que esse encontro foi como um divisor de águas. Mudou mesmo, né? A vida. E você, Patrícia, como é que foi lá? Assim, eu sei que o Kleber até se emocionou agora, né? Quando ele lembrou da época do encontro. E para ti também, como é que foi esse encontro? Vocês foram separados, praticamente já quase separados do encontro, né? E o que aconteceu lá que fez você repensar na tua vida? Eu aceitei o encontro porque eu sabia que era algo para tratar sobre relacionamento de casais. Então eu falei, bora ver no que vai dar, né? Bora apostar. Vai que dá certo. Porque assim, eu também fui apostando as últimas fichas. Dependendo do que acontecesse lá, depois disso já ia pedir para separar. Nós estávamos os dois com o mesmo pensamento, sem um falar com o outro. E assim, e lá a gente percebeu que com a ajuda de Deus a gente poderia ter um relacionamento saudável. Que o que estava faltando era uma conversa, era convidar Jesus para o nosso casamento. E a gente, na verdade, não foi preparado para isso. A gente decidiu morar junto sem saber o que era morar junto, sem saber o que era ser um casal. Entendi. E, Kleber, me fala da tua conversão. Quando foi que você teve um verdadeiro encontro com Cristo, chegou a entregar a tua vida mesmo e o que mudou na tua vida? 6 meses antes de eu ir ao encontro de casais com Cristo, ECC, na Assembleia de Deus, eu já frequentava uma célula do meu irmão, aonde ele já estava me olhando para ser um vice dele. Eu ia na célula, e aí me fez o convite para ir numa outra denominação, eu fui. E ali eu ia alimentando o meu espírito, né?
E aí eu vi a necessidade dessa mudança de aceitar Cristo como Senhor e Salvador na minha vida. Só que interessante disso tudo é que a gente ouve muito as pessoas falar, ou é pelo amor, ou é pela dor. E eu posso dizer que eu fui a Cristo pelo amor. Tanto é que eu não esperei nenhum apelo. Eu simplesmente fui no culto. Eu soube que ia ter batismo, né? Ao decorrer do culto. Então eu senti uma vontade tão grande de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E tanto é que meu irmão não estava no culto. Eu gostava de ir no culto das 6 às 7, que era o mais curto. E ali eu senti a necessidade de entregar minha vida ao Senhor. Então, foi maravilhoso nesse dia, né? Ganhei abraço de quem eu menos conhecia. Mas o inimigo é sujo. Quando eu cheguei em casa para dar notícia para minha esposa, pensei que ia ganhar um abraço. E ela fez uma cara assim, o quê? Como assim? Como assim tu entregou a tua vida? Ou seja, de quem eu esperava ganhar um abraço, não ganhei. Ela coisou a cara porque ela até então não era convertida e não concordou. Não concordou. De momento assim, não concordou. Mas aí você perseverou. Não, e aí foi quando eu sempre creio nisso, que o Senhor de sempre levanta um em cada lar. E essa pessoa é responsável. O Senhor confia nessa pessoa para ganhar seus familiares, sua esposa, seus filhos. E assim foi. Eu lutei pela vida da minha esposa, não foi fácil. Nós tínhamos uma célula decorrente do ECC, né? E foram 2 anos e meio de muita luta, né? Oração, jejum. Inclusive cheguei a fazer sacrifício de tolo. Eu falei, Senhor, eu entendo que a família ela tem que ter uma só visão, né? E aí eu disse, eu só vou parar de jejuar quando essa mulher te aceitar como o Senhor e Salvador da vida dela. E nisso ainda passei uns 3 meses jejuando, todos os dias. E aí depois caí em si e entendi que o Senhor estava tratando algo em mim, né? Que não era no meu tempo, não era na minha hora, né? Havia essa necessidade, por sermos uma família, ter uma só visão, caminharmos juntos, ombreados. Mas perseverei, né? Depois de 2 anos e meio, em um dia, interessante isso, que o único dia que eu não orei ao Espírito Santo na hora do apelo, no cultos, eu sempre orava, Senhor, é agora, toca no coração dela, transforma esse coração de pedra. Esse dia eu disse, não vou mais, porque chega um momento que o Senhor fala, não, agora é comigo. E nesse dia eu não orei ao Espírito Santo, eu só fechei os olhos e apresentei as pessoas, como eu sempre apresento no apelo, né? Que o Senhor visite, tire as dúvidas. Então, quando eu fechei os olhos, eu só vi uma pessoa atrás de mim chorando muito, tocando no meu ombro e pedindo para mim ir lá na frente para ela. Foi muito lindo. Como foi, Patrícia, para você esse dia, então? Quer dizer que levou todo esse tempo ainda, né? Depois do encontro, você ficou caminhando, indo para a igreja? Frequentava a célula, ia para a igreja, mas não trabalhava em encontros de casais, encontros de adolescentes, mas sem aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Aí passou 2 anos e meio, aí no domingo à tarde, num culto de domingo à tarde, que era às 5 horas da tarde lá no Templo Central, e aí nesse dia eu decidi aceitar Jesus. E por coincidência nesse dia era um culto que estava sendo ministrado pelo nosso líder de célula e tinham pessoas da nossa célula, assim, então assim foi muito bonito. Aí de lá a gente saiu, foi comemorar, porque era muito esperado. Eu era a única pessoa na célula que ainda não era convertida, do que veio do encontro. Então assim, a luta foi muito grande, era todo mundo em prol daquilo e eu resistindo. Então assim, foi um momento muito lindo. Dali em diante, só vitória. Glória a Deus, né? Que bênção. Que bênção. É assim que o Senhor faz, né? Ele toca, ele vai mudando, mas a gente precisa perseverar, né? Perseverar, continuar caminhando. E hoje, assim, como é que é a tua vida, Kleber? Assim,
casado, caminhando para a igreja, com uma família sempre em obediência ao Senhor? Como é que tem sido? Pastor, eu costumo dizer assim, né? Lutas sempre teremos, né? Desistir jamais, né? E o nosso foco é Jesus, né? Então a gente tá firme e forte na obra do Senhor, né? Estamos trabalhando como dirigente de célula, né? À frente da missão contra a fome também, pela missão família. E para nós tem sido um privilégio fazer a obra do Senhor e a gente procura fazer com excelência, né? Isso é muito importante. Eu falo muito para o meu liderado o seguinte: se eu e ela que estamos, meio que moramos na igreja, né? Que é reuniões, é culto, e aí quinta, célula, quarta também. Muitas das vezes a gente tem desentendimentos, que dirá uma pessoa que não entregou sua vida a Cristo, que não congrega em canto nenhum. Então, na verdade, essa caminhada com Jesus, ela tem nos fortalecido, tem servido de incentivo. Eu tento meio que juntar útil e agradável, servir ao Senhor com excelência, né? E tá fazendo a obra dele, que isso é muito importante para o nosso fortalecimento como cristão. Patrícia, para você então, como é que está a vida hoje em relação ao que era antes de vocês aceitarem Jesus? Hoje é uma correria, glória a Deus. Hoje a gente tem a célula dia de quinta, que a gente já tem que preparar tudo antes. Aí, não satisfeito, agora a gente criou mais a célula Unidos no Senhor Kids, que é na quarta-feira, que é para ter mais um pouquinho de trabalho. Mas assim, é uma bênção assim, a gente saber que através de nós pessoas são alcançadas para o Senhor, são batizadas, conhecem a Cristo, poder evangelizar pessoas que não sabem nem abrir a Bíblia, nem ler. Então assim, é muito, muito satisfatório para a gente poder estar nessa caminhada. Como o Kleber falou, isso é o que nos alimenta, é a gente saber que o que a gente tem já está transbordando e passando para outras pessoas. Glória é maravilhoso. Que bênção, né? Mas olha, a célula de vocês é uma das células que tem mais visitantes, né? Eu olho sempre nos relatórios, nas fotos e sempre vejo ali bastante visitante. Qual a estratégia, Kleber, que vocês usam para atrair esses visitantes? Porque tem célula que às vezes só ficam os membros, assim, um ou outro visitante, mas de vocês sempre tem visitantes, toda semana. Qual a estratégia que vocês usam? Sim, a gente tenta muito colocar em prática, a gente dá brindes. Por exemplo, a gente já recebe um visitante e já apresentei a ele, agradecendo pela presença dele, né? E dá prêmios uma vez por mês para aqueles que trazem mais visitantes. Então a gente junta o útil ao agradável. E isso tem sido bom, porque se eles estão voltando é porque eles estão gostando, né? Então a gente, fora isso, a gente faz tudo com muito amor. De uma forma, trata eles, abraça eles, recebe eles bem. Porque muitas das vezes esse abraço eles não tem no lado deles. Então a gente procura agradar eles de todas as formas. Eu tenho um carrinho missionário também que eu vou buscar, porque a gente sabe que eles botam dificuldade, eu vou buscar, eu entrego eles. Igualmente quando é na célula Kids também, eu que pego todas as crianças. Os pais deles já confiam. E aí depois de 1h30, lanche, brincadeiras e a palavra, que tem um momento de palavra assim com as crianças, e aí entrego a todos. Glória a Deus, que bênção, né? Mas está aqui também o filho do casal, né? O Kleber Lucas. Eu queria, Kleber Lucas, senta aqui com a gente. Eu queria que você sentasse aqui conosco e falasse também um pouquinho, né? Pelo menos assim, falar como é que é a tua família, como é que são teus pais na tua casa. Graças a Deus, minha família é uma família abençoada. Eu sou membro de uma célula abençoada, graças a Deus, que meu pai e minha mãe são líderes de uma célula de criança, né? Eu sou membro dessa célula, lá dá uma palavra, é divertido, brincamos, dançamos. E é abençoada a minha família, graças a Deus. Glória a Deus por isso, hein?
Parabéns, Cleber, por você está numa célula missionária. Eu acho que toda criança deveria estar numa célula também. Queridos, muito obrigado por terem vindo aqui no programa Encontro com Cristo. Agradecemos de coração, mas nós queremos também que tem pessoas nos assistindo que podem estar passando o mesmo problema que vocês passaram, pensando em se separar, achando que não tem mais jeito, que precisam às vezes, acham que tem que acabar com o casamento, né? Mas assim como vocês creram que Jesus era a solução, nós cremos também que Jesus é a solução para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher. Então eu queria que a gente orasse junto por essa pessoa. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, que ouviu, Senhor, esse testemunho, Senhor. Pai amado, achando que não teria mais jeito o seu casamento, a sua vida. Deus amado, visita, Senhor, nesta hora. Repreende todo o mal, Senhor, que ela possa, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido. Receba essa oração, receba esta palavra, receba esse amor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E esteja conosco no culto da família, ali no Templo Central, todas as sextas-feiras, às 19h30, você será bem-vindo e bem recebido por todos nós. Até o próximo programa.